Olá, concurseiros de plantão, aqui quem vos fala é o professor Gabriel Pacheco e hoje, senhores, estamos aqui para a apresentação de uma regravação, exatamente a regravação da nossa quarta aula do curso completo de gerenciamento de projetos de acordo com o PMBOK quinta edição para concursos públicos. Essa regravação está acontecendo porque o nosso vídeo anterior acabou corrompendo, tendo vários problemas, e eu descobri que esse problema estava acontecendo especificamente no fonte, no próprio fonte de gravação da aplicação que nós utilizamos aqui no TI para concursos. Automaticamente estou regravando esse vídeo para que seja apresentado aí com melhor qualidade, enfim, tudo aquilo que vocês merecem para conseguir assistir um conteúdo adequado dentro desse curso completo aqui de gerenciamento de projetos. Outro ponto, gostaria de pedir imensas desculpas pela minha ausência online, mas vocês podem ter certeza, isso foi necessário e isso vai ser colhido por vocês próprios, tudo bem? Por quê? Porque estive envolvido especificamente com algumas definições profissionais, algumas definições corporativas em relação à empresa, ao site TI para concursos, que agora inclusive pode ser acessado utilizando a URL www.tipraconcurso.com.br, certinho? E depois dessas resoluções, eu acabei voltando agora com um pouco mais de tempo para poder dar atenção para os senhores. Já estou gravando agora esse quarto vídeo, a quarta aula. Já vou emendar logo na sequência, gravando a quinta, sexta, sétima, oitava, nona, até que a gente finalize efetivamente esse curso e vocês consigam aí aproveitar o máximo possível esse conteúdo que está sendo disponibilizado de forma gratuita no nosso canal do YouTube, o canal TI para concursos. O que eu estou pedindo especificamente, até mesmo como moeda de troca, né, gente? Primeiro ponto, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem o canal e, mais do que isso, conheçam nossos cursos em www.tipraconcursos.com.br, tá bom? Não somente meus cursos, mas todos os cursos, temos diversos professores lá dentro, você já deve conhecer o trabalho deles, são professores especialistas em tecnologia da informação. Tudo bem, senhores? Então vem comigo, sabe por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana que vira e mexe acaba sendo cobrado em provas de concurso público. Eu estou falando especificamente quando a gente começa a falar em contexto de gerenciamento de projetos dentro de uma organização. E vocês vão parar e pensar, tá bom, contexto de gerenciamento de projetos dentro de uma empresa, certo? Dentro de uma organização. Professor, o que isso quer dizer na verdade? Isso quer dizer o seguinte, gente, quando a gente olha para um projeto dentro de uma organização, nós devemos ter em mente que um projeto não existe pura e simplesmente pela vontade de um projeto existir. Um projeto não existe simplesmente pela pura vontade de se atender a um objetivo daquele projeto. Um projeto existe sim numa organização para atender uma necessidade de negócio. Não, diríamos assim, seria cabível de forma alguma, que eu sei que é o que acontece comumente, que um projeto existisse, como por exemplo um projeto de desenvolvimento da nova aplicação, o projeto de uma campanha de marketing, um projeto da área de reestruturação do RH, se não fosse para poder atender uma necessidade de negócio. Entendem? Beleza, então. Veremos então, gente, que o projeto percorre especificamente uma organização de forma que ela consiga atingir seus objetivos estratégicos, navegando dentro de uma organização desde o nível operacional até especificamente o nível estratégico. Só que para ele consiga fazer isso, nós temos no PMBOK 4 novas definições que não há projeto, que são apresentadas dentro do PMBOK, de forma que nós consigamos realizar, afinal de contas, o quê? Que nós consigamos realizar, afinal de contas, essa contextualização de um projeto dentro dessa organização. Essas 4 definições são subprojeto, programa, portfólio e subportfólio. Sendo subportfólio uma nova nomenclatura que foi trazida agora no PMBOK quinta edição, a versão de 2012, e que, vamos colocar assim, a galera ainda está um pouco apanhando sobre a definição dela. Mas vamos ver um a um, assim que nós conseguirmos entender a relação que eles possuem, aqui nesse próximo slide. Ok? Vem comigo então, gente. Primeiro ponto que nós veremos aqui então, é que nós temos programas na organização, nós temos projetos, nós temos portfólios, nós temos subprojetos e nós temos subportfólios dentro de uma organização. Mas tudo bem, qual a relação que nós podemos ter especificamente nesse momento inicial quando nós falamos de tudo isso em relação ao planejamento estratégico de uma organização? Primeiro ponto, gente, é colocar em mente que um portfólio, ele existe, um portfólio de projetos, ele existe especificamente para que você consiga atender
o seu planejamento estratégico institucional. Exatamente. Não haveria por que você organizar projetos, organizar programas abaixo de uma estrutura específica se não fosse para você conseguir atender o planejamento estratégico de uma organização. Não à toa, nós teremos também, de alguma forma, mesmo que fora desse portfólio, programas e projetos acontecendo, tudo bem? Isso não é proibido, isso pode acontecer, isso deve acontecer, inclusive. Eu posso ter programas relacionados diretamente ao meu planejamento estratégico e posso ter projetos também relacionados diretamente ao meu planejamento estratégico. Sendo que um projeto, ao invés de atender o planejamento estratégico da minha organização, ele existe, na verdade, para quê? Um projeto existe para que eu consiga atingir os meus objetivos estratégicos da minha organização. Ou seja, o mesmo objetivo estratégico pode ser, de alguma forma, gente, atendido por um projeto, 2 projetos, 3 projetos, 4 projetos, 5 projetos. Mas de forma que eu vou chegar em um momento, eu vou olhar para aquele objetivo estratégico e vou saber, rapaz, consegui atingir esse objetivo estratégico. De que forma? Realizando projetos encadeados, realizando projetos agrupados, para que você conseguisse atingir aquele objetivo estratégico. Existe, no entanto, uma forma de distribuir isso. Seria qual? A distribuição desses projetos em subprojetos. Tudo bem? Quando eu distribuo esse projeto em subprojetos, eu estou dando um recado muito clássico para o contexto de gerenciamento de projetos da minha organização. Eu estou falando claramente o seguinte: eu preciso que essa parte do projeto seja tocado como um projeto, digamos assim, dependente desse, mas de forma avulsa. Por quê? Porque eu preciso de uma organização diferenciada. Isso comumente vai acontecer quando? Quando você tiver entregas, exatamente entregas, gente, a serem realizadas externamente. Como, por exemplo, poxa, num projeto de desenvolvimento de software, eu posso ter como, por exemplo, vamos colocar ali, as entregas de um módulo específico da área de BI, de Business Intelligence, sendo realizada para o meu projeto e tocada de forma que fosse realizada externamente a minha organização? Sim, eu tenho um subprojeto. Diríamos ainda que você tem ali dentro um subprojeto da área de marketing, daquele software que está sendo desenvolvido. Poderia ser trabalhado como subprojeto, essa parte de marketing, com gerenciamento de projetos próprios. Mas, claro, prestando contingência de alguma forma para o projeto principal? Sim, poderia, sem problema algum. Tudo bem, senhores? E onde que entra um programa, na verdade? Um programa, ele entra naquele momento que você precisa agrupar projetos. Exatamente, agrupar projetos que trabalham, gente, por um bem afim. Exatamente, projetos que têm relacionamento próprio e que, se eles não estivessem agrupados em conjunto com aquele objetivo comum, eles não teriam, de alguma forma, o quê? Todos os recursos e todas as necessidades deles atendidas. Porque quando você coloca esses projetos abaixo de um programa, você consegue, de alguma forma, primeiro de tudo, colocar demandas específicas para aqueles projetos de forma mais agrupada, direcionar recursos para aquele projeto que eles não teriam se eles estivessem desagrupados. Tudo bem? Ou seja, um programa ele não tem por que existir se ele não tiver projetos específicos que trabalhem entre si por um mesmo objetivo. Exemplo clássico, programa do governo, programa de aceleração do crescimento. Outro exemplo clássico, programa Farmácia Popular. Já viram? Conhecem esses programas, senhores? Pois é, vocês veem que abaixo deles existem diversos projetos acontecendo ali, afinal de contas. E, professor, o que seria um subportfólio? De forma muito clássica, quando a gente fala em subportfólio, nós estamos falando de uma forma de dividir e organizar o meu portfólio em portfólios menores, como, por exemplo, em portfólio de projetos setoriais, portfólio de projetos departamentais dentro da minha organização ou que estejam dentro de um eixo estratégico específico. Ok, senhores? Vamos adentrar um pouco mais nessas definições, começando a falar aqui sobre projeto. Projeto. Um projeto existe, afinal de contas, dentro da sua organização para que a organização alcance seus objetivos e metas estratégicos. Isso pode acontecer de que forma? Bem, o meu projeto ele vai existir para o quê? Conforme eu disse, para que a organização consiga atingir um objetivo ou uma meta estratégica. Automaticamente, o meu projeto vai ser criado de forma que eu tenha, em algum momento, um objetivo estratégico, um indicador estratégico que precisa ser trabalhado, que precisa ser alcançado naquele momento. É um meio, gente, específico que se tem de uma organização
diríamos assim, de organizar, na verdade, as atividades que não poderiam ser abordadas dentro dos limites operacionais normais da organização, recebendo motivações externas e internas para que sejam iniciadas. Ou seja, se eu jogasse simplesmente aquelas atividades em um ciclo operacional, em um ciclo de processo, vocês podem ter certeza, as coisas não iriam acontecer. Então, o que você faz? Define-se um objetivo, define-se um escopo, define-se, afinal de contas, um cronograma para que aquelas atividades, quando forem tocadas em conjunto, façam sentido para o alcance de um objetivo específico. Tudo bem, senhores? Como que o seu projeto poderia ser iniciado? Demandas de mercado, necessidades organizacionais, solicitações de cliente, avanços tecnológicos, requisitos legais. Isso aqui, claramente, são somente exemplos que nós temos aqui, ok, senhores? Vamos dar uma olhada aqui agora em subprojeto. Um subprojeto é, conforme nós dissemos anteriormente, forma de se dividir o projeto em partes que precisam ser conduzidas separadamente e que possuem características próprias. Tudo bem? Não vão existir de forma alguma, gente, sem o seu respectivo projeto. Afinal de contas, o meu formato, digamos assim, a minha ideia de se dividir aquele projeto em subprojetos é que eu tenha partes daquele projeto divididas e organizadas de forma única, tudo bem? Que tenham sob seu escopo responsabilidades específicas sobre aquele subprojeto. Cada um desses subprojetos vai ter, então, normalmente, seu respectivo gerente de projetos. Ou então, algumas pessoas gostam de colocar o líder de projeto. Porque, poxa, eles pensam o seguinte, se está no nível acima do projeto, eu estou com o gerente de projetos. E o nível abaixo, eu vou estar com o meu líder de projetos. Beleza? Pegaram tranquilo? Vamos seguir aqui adiante, vamos ver mais algumas definições para depois nós entrarmos na resolução de exercícios. O programa. O que seria, então, um programa, de acordo com o que eu já falei, e agora para poder fundamentar melhor o conhecimento dos senhores? O programa é uma forma de agrupar e organizar projetos com propósitos comuns ou intimamente relacionados e que, por uma avaliação prévia, precisam ser tratados e conduzidos de forma coordenada, sendo que, desta forma, eles possam ainda obter benefícios e controles que não estariam disponíveis se fossem gerenciados individualmente. Como que eu vou diferenciar, afinal de contas, o agrupamento de projetos dentro de um programa para projetos dentro de um portfólio? Vocês vão ver que o meu portfólio está agrupando aqueles projetos, aqueles programas abaixo dele, de forma que a organização tenha, na verdade, um subsídio, uma base, para que sejam atendidas, para que seja atendido, na verdade, o seu planejamento estratégico institucional. Tudo bem? E um programa? Um programa, gente, vocês vão ver que é como se fosse um tema específico, pré-definido, onde você pega e agrupa todos aqueles projetos abaixo deles, de forma que você consiga o quê? Benefícios e controles que não estariam disponíveis se eles tivessem sido trabalhados de forma individuais. Tudo bem? Beleza. Tem como meta principal atingir os objetivos estratégicos do programa. Ele é meio individualista, ele é solitário o programa. Afinal de contas, você vai ver que existem objetivos estratégicos da organização que são delimitados e colocados dentro de um programa. Tudo bem? E todos aqueles projetos que estão abaixo deles vão trabalhar único e exclusivamente por conta daqueles objetivos estratégicos. Acabou-se de atender aqueles objetivos estratégicos, desfaça então aquele programa, posteriormente ao quê? A finalização dos projetos que foram trabalhados para que ele fosse, afinal de contas, visualizado ali, vamos colocar assim, e para que ele possa, naquele momento, atender aos objetivos estratégicos que foram delimitados dentro do seu escopo de programa. Beleza, gente? Bora dar uma olhadinha aqui em mais uma definição, que é a definição de portfólio. O que é a definição de portfólio? O portfólio é, na verdade, uma coleção de projetos e programas e outros trabalhos que são agrupados em uma visão estratégica para facilitar o gerenciamento, a fim de atender aos objetivos estratégicos, não possui nenhuma ligação obrigatória entre programas e projetos dentro dele. A ideia é que realmente você faça o quê? Que você agrupe, né? Que você colecione esses projetos e programas e outros trabalhos qualquer, inclusive atividades, tudo bem, gente? Para que você consiga, desse formato, atender os objetivos estratégicos. Mas por que, afinal de contas, eu agrupei eles abaixo de uma pré-estrutura? Porque, na verdade, você vai conseguir, com o portfólio, tratar os programas e projetos em dois formatos específicos.
Primeiro ponto, você vai identificar, você vai priorizar, vai autorizar, gerenciar e controlar os projetos e programas e outros trabalhos relacionados, de forma que você consiga o quê? Priorizar e alocar recursos para cada um deles de acordo com a relação que eles têm para o atendimento ao planejamento estratégico organizacional. Se você tivesse todos eles soltos, de forma descontrolada, de forma descompassada, você não conseguiria ter essa visão unificada, automaticamente não conseguiria fazer o quê? Exatamente, priorizar os recursos que vai para cada um deles, os recursos que vão para cada um deles. Beleza, gente? Bora seguir aqui adiante, já resolvendo alguns exercíciozinhos. Vou tocar aqui um exercício do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que apesar de ser um exercício de 2011, pelas definições do PMBOK, as definições atuais, ainda está completamente atual esse nosso exercício aqui, beleza? Vamos lá então, Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, analista de controle externo, coordenadoria de informática, área de apoio técnico e administrativo 2011. Qual é o nosso acordo sobre a questão? Exatamente, dê um pause, tente resolver a questão. Posteriormente, você vai fazer o quê? Isso, exatamente. Você vai seguir adiante com a explicação da resolução e você vai ver se você acertou ou não. Beleza, gente? Voltando aqui depois do pause, então. Sobre o relacionamento entre gerenciamento de projetos, programas e portfólios, considere. Um projeto pode ou não fazer parte de um programa, mas um programa sempre terá projetos. Ou seja, gente, esse aqui é um item completamente correto. E eu vou aproveitar aqui para poder fazer um embasamento adicional sobre o conteúdo, né, a conceituação de programas. Vocês vão ver que programas realmente não tem por que existirem se não tiverem projetos abaixo deles que atendam especificamente, que atinjam, na verdade, especificamente, os objetivos estratégicos daquele programa. Por quê? Se eu tenho, na verdade, no programa uma necessidade específica de agrupar projetos que trabalham pelo mesmo objetivo, pelos mesmos objetivos, objetivos afins, entendeu? De forma que eles não teriam benefícios e recursos especificados se eles estivessem trabalhando de forma solta, me diga, para que eu criaria esse programa? Simplesmente para falar, eu tenho um programa? Não, não pode. Ou seja, se eu não tenho projeto para poder ser agrupado, se eu não tenho projeto para poder ser trabalhado de forma a obter benefícios e recursos específicos direcionados ao quê? A uma ideia de serem projetos afins, eu não tenho por que criar programa. Tudo bem, gente? Ou seja, item 1 está correto e esse é um conhecimento adicional aí sobre programa. Os projetos ou programas de um portfólio são necessariamente interdependentes ou diretamente relacionados. Isso aqui é uma mentira, gente. Esse item 2, né? Mentira danada, inclusive. Para te falar a verdade, você tem um relacionamento interdependente, diretamente relacionados, quando você olha para os projetos de um respectivo programa. Tudo bem? Quando você olha para projetos, programas ou qualquer outro tipo de atividade que estejam abaixo de um portfólio, na verdade você não está procurando interdependência ou relacionamento direto. Você está, na verdade, procurando o quê? Uma forma de se organizar esses 3 itens, né? Projeto, programa e outras atividades, para que você consiga o quê? Categorizar, priorizar, despender recursos para aqueles especificamente que atendem de forma mais ideal ao seu planejamento estratégico institucional. Ok, senhores? Ou seja, item 2 é mentira. Item 3. Os projetos são normalmente utilizados como meio de atingir o plano estratégico de uma organização. Está perfeito, né, gente? Até pela definição. Ou seja, um projeto é criado especificamente para se atingir um plano estratégico de uma organização através do quê? Através do alcance dos objetivos estratégicos daquela instituição. Item 3 está corretíssimo, senhores. Item 4. Os projetos, programas e portfólios possuem as mesmas abordagens de gerenciamento. Isso aqui é uma baita de um engano. Porque, na verdade, imagine só, você parar para gerenciar escopos específicos, como do projeto, escopos específicos de um programa que contém vários projetos abaixo dele, e de um portfólio que contém vários programas, projetos e outras atividades, da mesma forma, a mesma abordagem de gerenciamento. Isso daria certo em algum momento na sua vida? Eu acredito que não, né, gente? Ou seja, item 4 é uma mentira. Temos aqui, então, somente o item 1 e 3 como correto, automaticamente o nosso gabarito correto é a letra C. Para aqueles que acertaram, meu parabéns, é sinal que você prestou atenção na aula, é sinal que você aprendeu o conteúdo. Se você não acertou, parceiro, faz o seguinte, volta lá novamente, na parte inicial da aula, lembra que essa aula está no YouTube, entendeu? No nosso canal TI para Concursos.
É só você pegar, dar um play novamente a partir do momento que você não entendeu. Ou assistir outra vez, outra vez, outra vez, outra vez. Tudo bem? Vamos para mais um exercício, gente. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, analista judiciário, área de apoio especializado, especialidade, análise de sistemas 2011. Qual o nosso acordo? Isso mesmo, senhores. Deem um pause no vídeo. Depois do pause, vocês voltam para acompanhar a resolução da questão. Atenção, as questões 36 e 37 referem-se ao modelo PMI PMBOK em sua quinta edição. Isso aqui está adaptado, é claro. A questão original falava sobre a quarta edição, mas é uma questão super atual também. Fiquem, digamos assim, tranquilos em relação ao assunto. Pô, professor, eu quero mais questões resolvidas. Corre lá no tiparacconcursos.com.br e compra um curso meu. Tu tem questão pra caramba resolvida lá dentro. Você pode ter certeza absoluta disso. Definido como um grupo de projetos relacionados de modo coordenado para a obtenção de benefícios e controle que não estariam disponíveis caso fossem gerenciados individualmente. Trata-se de, vamos começar aqui pela letra A, metaprojeto. Essa palavra sequer existe, né, gente? A palavra metaprojeto, para te falar a verdade, não sei nem o que ela quer dizer. Projeto mãe, vou brincar, é a mãe. Isso aqui não tem nada a ver com o nosso contexto que a gente tem estudado dentro de projetos. Operação. Operação é pura e simplesmente o quê? Operação é uma atividade contínua, não é, gente? Repetitiva, realizada dentro da organização para que você alcance, afinal de contas, um objetivo específico. Programa. Poxa, vamos pensar em programa? O que é um programa se a gente for pensar aqui em mente? Programa serve para quê? Para agrupar projetos que trabalham a fim de um objetivo específico, ou então objetivos afins. Não é isso, gente? Que você pegue e agrupa para que eles fiquem relacionados, para que eles sejam gerenciados de modo coordenado e para que obtenha benefícios e controles que não estariam disponíveis caso fossem gerenciados individualmente. A letra D é realmente a nossa resposta, ok, gente? Letra D está aqui, gabarito correto, o avaliador acertou, ainda bem, sorte para ele. E professor, o que é carro-chefe? Carro-chefe, na verdade, gente, é um termo utilizado na linguagem comercial para poder falar quando um produto seu é aquele que mais vende na sua empresa, um serviço seu é aquele serviço que mais vende na empresa. Esse seria seu carro-chefe. Tudo bem, gente? Bora tocar adiante aqui. Mais uma questãozinha. Então, senhores, mais uma questão aqui para a nossa resolução. Certinho? É uma questão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, técnico judiciário, área de apoio especializada, especialidade, programação de sistemas, uma questão de 2012, uma questão com conteúdo extremamente atual. Primeiro ponto, vou pedir para que vocês deem um pause, resolvam a questão e voltem nela posteriormente para poder acompanhar a resolução assistida aqui, beleza? Vamos lá, vem comigo? Então tá, cola aqui comigo, gente. Questão número 58. Segunda definição de PMBOK sobre gerenciamento de portfólios, ou seja, sobre o gerenciamento de portfólios. É incorreto que consta em. O que ele está pedindo? Um incorreto. O que você vai fazer? Cara, você vai marcar uma bola preta enorme com a sua caneta esferográfica de tinta preta, como eles te falam no edital, uma bola preta ao redor assim do item correto diversas vezes para não esquecer e para preparar o seu cérebro que você está procurando nesse momento o item errado. Beleza? Vamos começar pela letra E? Vamos lá então. Os projetos e programas do portfólio podem não ser necessariamente interdependentes ou diretamente relacionados. Perfeitamente. Os projetos e programas de um portfólio, assim como as demais atividades que estão ali dentro, né, gente, as atividades correlatas, estão ali dentro para quê? Para uma organização de priorização. Perfeito? E realmente eles não precisam ter essa interdependência ou esse relacionamento direto de forma alguma. A interdependência ou relacionamento direto vai acontecer especificamente dentro de programas no que diz respeito aos projetos que estão dentro daquele programa. A letra S está correta e realmente não é nosso gabarito ainda. Ele está pedindo o item errado. Letra D. O gerenciamento de portfólios se concentra em garantir que os projetos e programas sejam analisados a fim de priorizar a alocação de recursos. Perfeitamente. Foi isso que a gente acabou de falar aqui, inclusive, isso que nós vimos também no conteúdo teórico. Realmente, o gerenciamento de portfólios vai se concentrar em garantir que os projetos e programas sejam analisados a fim de priorizar a alocação desses recursos. Senhores, está perfeito, o item D correto não é nosso gabarito, pois estamos procurando o item errado. Letra C. Se refere ao gerenciamento centralizado de um ou mais portfólios.
perfeitamente, né? O gerenciamento de portfólios se refere ao gerenciamento centralizado de um ou mais portfólios. Por quê? Porque nós temos, inclusive, aqui dentro, o próprio conceito de subportfólio, senhores. Isso está correto também. Não é a letra C. Letra B. O sucesso do gerenciamento de portfólios é medido pela qualidade dos projetos e produtos e grau de satisfação do cliente. Bem, essa letra B está errada por quê? Porque, na verdade, essas duas unidades que ele trouxe para a gente, a qualidade dos projetos e produtos e o grau de satisfação do cliente, seriam, na verdade, indicadores utilizados para se medir o sucesso do gerenciamento de projetos de uma organização. Consegue detectar isso? Se eu estou atrás da qualidade do projeto, do produto que ele está entregando e o grau de satisfação do meu cliente, eu estou falando especificamente do quê? De indicadores que vão aferir a qualidade do meu projeto, não do meu portfólio. Ou seja, letra B realmente é o nosso gabarito, tudo bem? E a letra A está correta por quê? Porque um portfólio refere-se realmente ao conjunto de projetos ou programas e outros trabalhos. Perfeitamente. Ok, gente? Quem acertou essa questão, meus parabéns, ok? Quem errou a questão, do jeito que eu te disse, assista aqui a aula novamente quantas vezes forem necessárias. Beleza, gente? O que eu vou pedir aqui? Estou encerrando minha aula agora, mas eu vou pedir para você, curta a aula aqui embaixo, compartilhe o canal, compartilhe a aula nos seus canais, tudo bem? Compartilhe no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, enfim, né? Compartilhem tudo que é meio aí de comunicação que vocês tiverem, porque é legal que o pessoal saiba que está acontecendo aqui esse projeto, especificamente que é a gravação desse curso completo de gerenciamento de projetos para concursos públicos, de acordo com o PMBOK quinta edição, tá bom? E mais do que isso, inscrevam-se no nosso canal. Já retomei todas as gravações, podem ter certeza. Hoje mesmo, inclusive, eu gravei uma super atualização sobre concursos públicos, que eu não gravava desde janeiro, né, de 2016. A gente está aqui em março, eu estou gravando aqui agora, já gravei anteriormente isso aqui, já está até subindo lá para o nosso canal do YouTube. Beleza, gente? E mais do que isso, comentem aqui embaixo o vídeo, isso é legal acontecer. Beleza, gente? Ó, nosso canal no YouTube é canal TI para concursos, e a nossa página com conteúdo especializado em tecnologia da informação para concursos públicos, inclusive um maior portal, na verdade, de conteúdo no que diz respeito à tecnologia da informação para concursos públicos, com professores especializados em suas disciplinas, é o TI para concursos. Então é www.tipraconcursos.com.br. Lembre-se sempre, senhores, se uma hora adversária é você. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Tchau.